Maravilha! Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos agora ao vivo e a cores aí para todo o Brasil, começando uma super live, uma live onde hoje a gente tem uma presença ilustre, não é? Uma pessoa uma profissional que eu admiro muito e que hoje vai enriquecer a nossa mesa, enriquecer a nossa live, que é a doutora Alessandra Hübner. Então, senhoras e senhores, apertem os cintos. Hoje a gente preparou um conteúdo muito especial, daqueles que, olha, dá orgulho de ver, sabe? Então, boa noite aí para a Sônia, que está com a gente, para o José Severo, Marcelo Amador, meu grande parceiro querido. Quanto tempo, Amador? Já ficou com saudade, meu irmão? A Maria Célia, que está aí, a Kellyzinha, que já está junto com a gente, a Sabrina também. Olha que coisa maravilhosa. Pessoal, se preparem. A Alessandra, ela fez uma aula muito bacana. Os probióticos, né? Hoje tem um papel notável no nosso cenário. É um dos elementos super interessantes, até do nosso momento farmacêutico também, de diferenciação. Então, hoje, eu tenho certeza que muitas fichas, olha quem está aqui com a gente, ó. A gente não esquece delas, não. Aqui, ó. As fichas já estão por aqui, porque eu acredito que hoje a gente vai ter insights, vai ter conteúdo, vai ter condições de aplicar um trabalho melhor a partir dessa aula. Não vou nem chamar de live, não, porque para mim isso aqui realmente é um conteúdo profundo, é uma aula que a doutora Alessandra preparou para todos nós e para a gente receber ela bem, com aquela energia, enfim, que a gente tem aqui no Farmacêutico de Valor, com os corações amarelos, né? Então, deixa eu dar as boas-vindas aí a todo mundo que chegou. Então, é o seguinte, eu queria que você, que hoje atua, principalmente, né, no varejo, que tem contato direto com os probióticos ali no dia a dia, se você conhece um farmacêutico, 2, 3, faz o seguinte, vai ali em compartilhar, ou se não, pega o link aqui de cima da página, pega esse linkzinho aqui e manda ele para alguém, manda no WhatsApp de alguém, fala, olha, uma aula muito interessante sobre probióticos com a doutora Alessandra. E essa aula vai ficar no ar, disponível por 7 dias. Então, mesmo que a pessoa esteja trabalhando agora, ela consegue rever nessa próxima semana. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai mudar a percepção de muita gente a respeito deste assunto, vai deixar a gente mais presente e com muito mais consistência, com muito mais bagagem para atuar no nosso dia a dia de uma maneira, sabe, íntegra, com as boas, né, informações, podendo ajudar mais pessoas, tá bom? E como tem muitas novidades nesse mercado, eu tenho certeza que isso ainda vai ser mais interessante. Ó, meu irmão Thiago Neri já está na área, trazendo os seus corações amarelos, né? O pessoal que está chegando aqui hoje pela primeira vez, os 3 corações amarelos, pessoal, significa que antes, durante e depois de uma pandemia, aqui a gente, no Farmacêutico de Valor, não é? A gente fala muito disso. O farmacêutico, ele não sai dali, ele não sai de perto das pessoas, ele não sai de perto do cuidado. Então, por isso são 3 corações amarelos. E amarelo, porque amarelo é a cor da farmácia, tá bom? Inclusive, a todos que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, de verdade. Esse é um canal que a gente dedica esse espaço para trazer informações, principalmente do mundo do medicamento, do mundo do farmacêutico, tá bom? Mas tem muita informação de saúde aqui para a gente. Legal? Então, ó, sem delongas, em Brasília são 20 horas e 5 minutos. Bora farmacêuticar, Kellyzinha, chegou a hora. Boa noite, Adriana. Boa noite, Pablo. Ana Maria, ó, eu vou já começar abrindo aqui essa noite, trazendo a nossa convidada, a doutora Alessandra. Então, Alessandra, seja muito bem-vinda, tá bom? Já pode, se você estiver com a gente, já abrir a sua câmera, já abrir o seu microfone. Oba! Maravilha, Ale! Boa noite, seja bem-vinda aqui no Farmacêutico de Valor. Alessandra, é uma honra para a gente poder contar com alguém do seu prestígio, sabe, da sua bagagem, uma pessoa que passou praticamente a vida, né, atuando na docência, na pesquisa, que tem enfim, um conteúdo riquíssimo e que, de uma maneira tão generosa, hoje vai compartilhar isso aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz de você estar aqui, viu?
Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Eu acho que essa noite vai ser enriquecedora mesmo, tanto para mim, para trocar ideias e também falar sobre o meu conhecimento sobre esse conteúdo que eu valorizo muito. Quando o Inácio me convidou para falar um pouco sobre o tema dos probióticos, né, numa live, eu fiquei muito honrada, porque é uma área que vem crescendo muito, tanto na pesquisa e tanto, né, na prescrição de medicamentos, envolvendo farmacêuticos, envolvendo médicos e outros profissionais da saúde. Então, esse tema, ele se torna muito importante porque ele atua, é um tema novo, há uns 10 anos ele está entrando no mercado farmacêutico, né? Pesquisas já começaram nos anos 60, mas a credibilidade dele está maior, com ensaios científicos, com estudos de meta-análise em humanos, né, e que tem uma boa resposta, tanto na prevenção de doenças, como também na cura e na ajuda de várias patologias. Então, eu espero que essa noite eu possa contribuir um pouquinho com essas informações há bastante tempo. Maravilha, maravilha. Eu tenho certeza que não vai ser um pouquinho, não. Mas maravilha. Alessandra, só conta para a gente um pouquinho da sua trajetória. Como é que você chegou até os dias de hoje? Por que você, enfim, que caminhos você traçou? Você fez farmácia por quê e aonde? Eu sempre tenho essa curiosidade de saber por que as pessoas fizeram farmácia, enfim. Conta um pouquinho para a gente. Então, eu sou farmacêutica de coração, né? Adoro farmaceuticar, né? Não atuo diretamente no balcão, mas eu atuo mais na docência e na pesquisa do ramo da farmacologia mesmo. E eu sempre quis ser um profissional da área da saúde, em poder ajudar, né, o universo, dando minha contribuição. Eu fiz farmácia na Universidade Federal de Santa Maria, formei em 2002, fiz farmácia industrial, depois eu fiz o mestrado também lá na UFSM, isso no Rio Grande do Sul, só para me apresentar, né? Eu moro em Porto Alegre, que eu sei que tem gente de todo o Brasil aqui nos acompanhando, e eu fiz meu mestrado em bioquímica toxicológica, e depois o doutorado fui para Minas Gerais, em Belo Horizonte, aonde eu fiz o doutorado em farmacologia e doutorado em farmacologia. Então, seguindo sempre o ramo da pesquisa e da docência, muito a área acadêmica. Trabalhei, sim, em farmácia comercial, trabalhei em farmácia de manipulação, dei muitas aulas, e hoje eu me encontro em Porto Alegre, aonde eu atuei na Universidade Luterana por 9 anos, também em Belo Horizonte eu dei aula no Pitágoras, e hoje eu estou aqui em casa, confinado devido à pandemia, né, tentando fazer lives, enfim, não deixando de farmacêuticar. E Alessandra, me resgata aqui, que às vezes eu também fico meio confuso, mas se eu não estiver enganado, nesse ano você publicou algum artigo científico? Foi nesse... A gente estava conversando outro dia, não lembro. Foi em 2020 que você publicou o artigo? Sim, na realidade eu publiquei já esse ano 6 artigos científicos. 6 artigos. Sim, internacionais, né? Um deles eu vi que estava numa revista britânica, se eu não estiver enganado. Foi isso? Sim, tem várias revistas de farmacologia, Uhum. várias revistas de neuro, né? E sempre pesquisando novos fármacos e até os fármacos que já existem no mercado, dando respaldo mais, né? Tentando entender mecanismos de ação, enfim. Eu tenho um ramo que eu também pesquiso muito, que são de toxinas animais, de aranhas, né? Aonde o meu grupo se estabelece ali na Santa Casa de Misericórdia, em Belo Horizonte, na UFMG, e eu trouxe essa pesquisa aqui para a PUC, para a UBRA, para várias universidades, onde a gente pesquisa fármacos para dor, já tem patente e tudo, né? Então, nesse ramo, até o que eu vou contar hoje bastante na live aqui, são muito ligados a
artigos científicos, ou seja, são revisões científicas, são conhecimentos testados e comprovados. Então, não é nada assim que o vizinho me contou que funciona, não. Então, por que funciona? Porque teve uma comprovação científica, né? Formidável. Bom, eu acho que para todos nós que estamos aqui já deu, né, para sentir que... vamos lá. Então, doutora Alessandra, pode começar, fique à vontade. Você está em casa aqui no Farmacêutico de Valor. E, pessoal, eu combinei com a doutora Alessandra o seguinte: se você tem dúvida, pode colocar no chat. Eu vou ficar de olho no chat e assim que a Alessandra concluir a aula dela, aí eu vou pegar as perguntas, a gente vai fazer aqui uma mesa virtual redonda, tá legal? Então, Alessandra, é com você aí. Obrigada pelo convite. Legal, já está aparecendo a sua tela aqui. Posso começar? Pode sim. Acho que o pessoal já deve estar vendo você. Pode ir. Então, pessoal, esse tema eu acho, como eu já falei, bastante importante, porque ele se encaixa dentro dos parâmetros, assim, hoje envolvidos na Anvisa, né, como nutracêuticos, dependendo como alimento funcional. Então, assim, o que são esses probióticos, né? O tema é por que os probióticos são muito benéficos à saúde. Ou seja, probióticos a gente encontra hoje na forma de cápsulas, na forma de sachês, na forma de bebidas lácteas, aquele Yakult mesmo que você toma tem probióticos dentro, aquele kefir que você faz a cultura, né, na sua casa tem probióticos. Então, por que eles são benéficos à saúde? Então, nessa live eu vou tentar mostrar alguns dos benefícios que eles nos previnem de algumas doenças, como também eles ajudam a tratar algumas doenças, certo? Agora não está passando. Só um momento. Dá uma olhadinha, às vezes. Acho que saiu a apresentação. Tá, vou só colocar aqui. Às vezes clica lá na apresentação que... Isso. Show Está de bola. aparecendo? Está, perfeito. Pessoal, então assim, ó, cada indivíduo tem um microbioma. O que é o microbioma? O microbioma, eles são compostos por seres microscópicos, que é uma comunidade que vive nesse habitat que é o corpo humano. Então, assim, ó, o principal órgão que convive com essa microbiota intestinal, ou seja, né, uma totalidade de micro-organismos, bactérias, vírus, protozoários, tem um habitat específico, principalmente no trânsito gastrointestinal. Então, assim, ó, cada indivíduo possui um microbioma específico. É como se fosse uma identidade de cada ser humano. Então, às vezes, você vai ver, aquele indivíduo teve diarreia e comeu a mesma coisa que eu, que não tenho diarreia. Aquele indivíduo tem, por exemplo, transtorno de humor, que pode estar alterado com alguma função intestinal, e eu não tenho transtorno de humor. Então, assim, para a gente entender, no meu intestino, tem a presença de mais de 100 trilhões de bactérias, tá? E essas bactérias, elas têm, mais ou menos, representam 1,5 kg do nosso peso do nosso corpo. Pensam bem, existe mais bactérias no nosso corpo que células. Células são 10 a 100 vezes menor, células humanas que a gente possui, que bactérias que existem no nosso corpo. Então, como que o intestino é um órgão importante? Ele convive em simbiose com essas bactérias intestinais. E essas bactérias é que formam o nosso microbioma, né, que inclui os micro-organismos que são
formados por seus genomas e fatores presentes ali no habitat. Então, assim, ó, só para ilustrar melhor, a nossa presença de bactérias, ela vai ser influenciada pela idade, vai ser influenciada pelo sexo, né? Então, essas bactérias, elas vão viver no trânsito gastrointestinal em simbiose, ou seja, em harmonia com o meu corpo, vai ser fonte de vida para as bactérias poderem se proliferar e crescer, e elas também vão exercer várias funções que vão melhorar minha digestão, fazer síntese de vitaminas, vão tipo, conviver com maior produção de enzimas, né? Por exemplo, produção de vitamina K, que vai melhorar a minha coagulação, né? Vai melhorar a minha digestão, enfim, mesmo modificando o meu humor. Então, essa microbiota intestinal aqui, ela vive em simbiose, em harmonia com o nosso corpo. Ela vai estar diferenciada desde o meu nascimento. Então, assim, ó, o bebê, quando nasce, ele tem uma microbiota estéril. Se ele nascer por parto normal, ele já vai pegar a microbiota da mãe, a microbiota intestinal da mãe e mais da vagina. Se o bebê nascer por cesárea, ele vai ter uma microbiota menos favorecida, vai ter maior possibilidade de ter diarreia ali nos primeiros tempos de vida, né, com maior presença da Escherichia coli. Então, o aleitamento materno influencia muito nessa microbiota intestinal, e esse aleitamento materno, ele é muito importante, principalmente nos primeiros dias de vida, ali, tipo, do 0 até o 27º dia, em que a gente considera neonatos, né, a idade neonatal, esse indivíduo ele está fazendo formação do tecido linfóide. E o tecido linfóide é o principal tecido que vai nos ajudar na nossa imunidade. Então, se esse tecido linfóide não for bem formado, o que vai acontecer, gente? Vai acontecer muita infecção aguda e crônica nesse bebê. Mas vamos pensar que aquela mãe não pode amamentar. Então, aquela mãe, o que ela vai fazer? Ela vai dar leites, né? Que hoje já tem leites comercializados com probióticos, por isso que tem leites com probióticos e sem probióticos. Com probióticos, você vai dar maior sustentação a essa flora intestinal. Então, do que vai depender das bactérias colonizarem aqui e me protegerem contra as bactérias patogênicas? Vamos pensar, nós precisamos de bactérias boas para combater as bactérias ruins, combater toxinas. Então, vai depender do habitat em que eu convivo, né? Se eu tive muitas coisas esterilizadas, como a gente às vezes vitamina S favorece, que é vitamina, né? Claro que precisa ser esterilizado muito material e tal, uma madeira, mas tem que cuidar, às vezes favorece tu ter uma flora intestinal mais completa, mais segura. Então, a alimentação influencia na flora intestinal, o uso de antibióticos favorece, no caso, influencia, né, muito. Antibióticos, a gente fala antibióticos contra a vida, antibios, né? Então, ele mata micro-organismo. No momento que eu estou tomando antibiótico, eu estou matando também aquela flora intestinal que me dá proteção. Eu estou matando aquelas bactérias aqui que servem de proteção contra as bactérias patogênicas. Então, probiótico quer dizer termo vindo do termo grego, né? A gente fala que é vindo, origem grega, que é significado para a vida e antibiótico contra a vida. Então,
Os gêneros bacterianos e os níveis populacionais e o seu lugar anatômico, né, vão estar diferenciadas aqui em várias regiões, certo? Uma muito maior densidade aqui na região do cólon, aonde eu vou favorecer essa instalação aqui de bactérias boas, tomando os probióticos, né? E aí, de acordo com o pH do local, quanto mais básico o pH do órgão, maior a incidência aqui da colonização dessas bactérias. Então, hoje, a gente diz que cada pessoa tem uma identidade, né? Ou seja, cada pessoa tem um microbioma, cada pessoa passou ou por diferentes tratamentos antibióticos, diferente alimentação, se foi amamentada, se teve parto normal, por diferentes idades, sexo, né? E o seu próprio ambiente, certo? Então, assim, ó, existem vários tipos de filos dominantes, né, que se localiza nesse microbioma, que forma esse microbioma intestinal. Então, basicamente, onde eu encontro maior número de bactérias seria no intestino delgado, certo? Aqui até eu coloquei, ó, organismos aeróbios mais para cima e organismos que vivem aí em simbiose com o nosso corpo, organismos anaeróbios muito mais para baixo. E essa diferenciação aqui quanto ao local, né, a concentração, vai se dar diferentes tipos de filos. Então, por exemplo, no nosso trânsito gastrointestinal, né, eu encontro 400 espécies diferentes de bactérias. Olha só, gente, como a gente é habitado por bactérias, né? Então, proteobactéria mais gram-negativa, em torno de 5% está ocupando o meu organismo, né? Os firmicutes, que a gente vai falar bastante, será que um probiótico influencia bastante na obesidade? A gente vai ver que sim, né? São estudos novos, né? Então, firmicutes, lembram disso, aonde eu tenho 65% no meu intestino, indivíduos magros têm 5 vezes menos firmicutes que os indivíduos obesos, né? Então, um dos problemas da obesidade também está relacionado não só com a alimentação, mas sim também com essa flora bacteriana, porque esses indivíduos firmicutes, o que eles vão fazer? Eles vão aumentar a degradação de fibras não digeríveis, ou seja, o indivíduo magro, que tem 5 vezes menor essa proporção de bactérias, ou seja, ele tem menos firmicutes e mais bacteroides, então, não é qualquer fibra que ele transforma em glicose e absorve. Já o indivíduo obeso, ele tem a flora com muito mais esses agentes e aquelas fibras não digeríveis que seriam eliminados nas fezes passam a se tornar fibras, alimentos que vão enriquecer o nosso sangue, fazer lipogênese e gerar tecido adiposo. Então, tem estudos com animais, com ratos mesmos, né? O que eles fizeram nesse estudo? Eles acompanharam que o rato ele não era obeso, aquela população de rato. Eles trocaram a flora intestinal, mas não aumentaram a alimentação, ou seja, o número de carboidratos, não aumentaram a ração. E assim mesmo o indivíduo, ali no caso, o ratinho, desenvolveu uma gordura abdominal. Então, eu já estou levantando essa questão. Será que na obesidade, será que na aterosclerose implica eu ter uma diferença na microbiota intestinal? A gente vai ver que sim. Indivíduos diabéticos têm diferença na sua flora intestinal, indivíduos obesos têm diferença na sua flora intestinal. Então, a gente vê
que eu tenho firmicutes, eu tenho bacteroides, eu tenho actinobactérias, né? Ou seja, a gente vai falar bastante em bifidobactérias e lactobacilos, certo? E nessas concentrações, elas vão se encontrar no intestino delgado e no intestino grosso. Então, pessoal, o que desequilibra a nossa microbiota intestinal? Hoje, o que a gente tem? O estresse, a fadiga, né? O indivíduo que está muito estressado, o que ocorre com aquele indivíduo que está muito estressado? Aquele indivíduo que está muito estressado, ele vai produzir cortisol. Cortisol é aquele hormônio do estresse, né? Quando tu tem bastante cortisol, não forma bastante gordura abdominal? Forma. E aí o indivíduo pergunta, eu não consigo emagrecer. Então, o que acontece com aquele cortisol? Quando eu tenho estresse, né? Vai lá o comando, né, a HPA, ou seja, o eixo pituitária, né, adrenal, libera cortisol. Aquele cortisol é como se fosse um corticoide que você está tomando, só que você está produzindo. Aquele corticoide, o que ele faz? Ele faz degradação de glutamina. E a glutamina é uma substância que ela está ali, no caso, é uns aminoácidos que estão ali no nosso intestino. E essa glutamina, ela faria a junção mais do epitélio ali intestinal. Quando eu libero cortisol, eu degrado a glutamina e aquele intestino, ele vai ter mais o quê, gente? Mais porosidade. Com isso, quando eu estou estressada, eu não tenho diarreia, né? Tem sim. Por quê? Porque daí as toxinas vão ser mais fáceis de ocupar ali o trânsito intestinal, né? O excesso do estresse também vai produzir o quê, gente? Muito, né? Elevados triglicerídeos, né? Em muitos casos de inflamações. Não existem as doenças autoimunes. Então, as doenças autoimunes, quando o indivíduo está estressado, gera muita inflamação, não só intestinal, como também inflamação no corpo inteiro, as dermatites atópicas. Então, olha só, quando que eu estou em desequilíbrio? Quando eu tenho estresse, quando eu tenho fadiga. O que é fadiga, gente? Aquele cansaço em que eu não estou absorvendo bem aqueles aminoácidos, né, que vão me dar energia. Quando eu uso medicamentos antibióticos, imunossupressores, né? Quando eu, no caso, uso agrotóxicos ou faço o consumo de alimentos cheio de agrotóxicos, metais pesados, né? Hoje, hábitos alimentares, né, são inadequados. Por exemplo, muito alimento processado, gente. Tenta comer um alimento mais natural. Ali, quanto maior o número e mais tempo você usar de alimento processado, o que ocorre? Esses alimentos processados, eles vão diminuir a absorção de zinco, eles vão causar uma diminuição, né, do BDNF, que é o fator de crescimento do nervo. E o que leva a isso, gente? Esses alimentos processados podem me levar ao longo do tempo à demência, certo? Também o consumo de álcool pode levar a essa desbiose intestinal, o tabaco, né? E infecções oportunistas. Então, eu desequilibro sempre eu estou desequilibrando essa microbiota. Só lembrar para vocês, quem fizer reposição com probióticos, gente, como a gente tem alteração ambiental, emocional, alimentar, o probiótico tem que ser tomado todo dia, não é você tomar hoje e daqui a um mês a sua microbiota está bem formada. Então, por quê? Porque ela vai sendo consumida. Né, ela vai sendo eliminada, você vai tendo vários estímulos de estresse, diferentes alimentação, né, diferentes medicamentos, certo? E qual é o tipo de probiótico melhor? É melhor eu consumir ele com uma cepa, um tipo,
ou várias cepas? Aí vai depender do tipo de tratamento que você vai fazer, né? Se for algo específico, uma diarreia aguda, né? Hoje tem nas farmácias enterogermina ou floratil, é um tipo que você vai usar de probiótico. Agora, se você não tiver, tipo, nenhuma doença e quer usar mais como profilático, é melhor aumentar o número de cepas para ter os probióticos atuantes, né, prevenindo várias moléstias. Então, assim, como que a gente identifica se o indivíduo ele está em disbiose, né? Então, o que é disbiose, gente? É esse desequilíbrio intestinal, em que eu estou tendo maior aumento das bactérias ruins e menor das bactérias que me protegem. Quais são os sintomas, gente? Obstipação crônica, flatulência, distensão abdominal, dor à palpação, inflamação. Tem pessoas que ficam 5 dias sem ir no banheiro, né? Diarreias, erutações, né? Muitos gases, mau hálito, espasmos, enxaquecas, tendências a alergias, né? Até mesmo o desbalanço de doenças autoimunes. E quais são os sinais e sintomas mentais? O indivíduo ele pode se encontrar cansado, fadigado, depressivo, mudanças no humor e até mesmo alterar a memória, certo? Então, prestem atenção bastante nesses sintomas. Pode ser a causa de inúmeras doenças? Pode. O quê? Esse desequilíbrio da flora intestinal. Que tipo de doença? Pode estar relacionada ao sistema imune, pode estar relacionada ao sistema intestinal, como síndrome do intestino irritável, câncer de cólon, sistema nervoso, como depressão, ansiedade, transtornos comportamentais. E aqui, daqui a pouco, a gente vai falar no sistema nervoso, que já tem pela indústria farmacêutica, agora lançado, os psicobióticos, que começaram estudos lá em Harvard em 2016, fazendo estudos específicos e mostrando os transtornos de ansiedade, né, e até mesmo transtornos bipolares relacionados à microbiota intestinal. Então, essa disbiose pode acelerar pancreatite aguda, câncer, gente, câncer de cólon, né? Então, hoje, tu tomar probiótico, tu previne câncer de cólon. Como assim, professora? Diminuindo a displasia dos pólipos, não deixando aquele pólipo se tornar um pólipo ruim, certo? Artrite reumatoide, por quê? Porque ele controla doenças inflamatórias, ele controla os mecanismos autoimunes, né? Alterações gastrointestinais, tanto para constipação, para gases, né? E para diarreias, doenças inflamatórias, enfim, gente, é uma quantidade de doenças que podem estar associadas com essa disbiose, né? Alergias de pele, depressão, infecções urinárias e genitais, então aquela candidíase recorrente, né? A mulher na gestação tem muita candidíase recorrente, né? Por quê? Porque ela está imunossuprimida. Osteoporose, né? Por quê? Porque diminui a absorção do cálcio, né? Então, várias doenças aqui eu posso citar, diabetes podem estar relacionadas. Mas, pessoal, só lembrando, não é que uma pessoa que está tomando metformina, que é diabético, vai parar de tomar para tomar um probiótico. O que eu quero dizer é que esses probióticos, eles inibem o avanço da doença e podem ajudar na cura juntamente com os seus medicamentos, seja no sistema nervoso central, seja no sistema nervoso periférico.
Então, como prevenir e tratar essa desbiose, esse desequilíbrio, né? Com substâncias, né? Hoje os nutracêuticos, ou dependendo como você encontra, pode ser na forma de alimentos, pode ser na forma de sachês, né? Então, eles podem apresentar-se como alimentos funcionais, né? Ou até mesmo em queijos a gente encontra probióticos. Então, tomando prebióticos, probióticos ou simbióticos, né? Então, e evitando fatores de risco. Se eu estabelecer bem, eu tiver uma mucosa intestinal saudável, eu vou ter diminuição dessa permeabilidade a toxinas e patógenos nocivos, certo? Então, fibras dietéticas, né, vão me ajudar a manter essa flora, essa mucosa saudável. Por quê? Porque fibras servem de alimentos para essas cepas que protegem o meu organismo, certo? Para elas crescerem e se proliferarem. Imagina uma floresta amazônica cheia de árvore. Eu preciso da água, eu preciso, né, nutrir aquelas plantas para elas estarem saudáveis. Probióticos, né? Então, o que são? São esses micro-organismos vivos do bem que eu encontro como alimentos funcionais ou como medicamentos, tá? E os pré-bióticos, o alimento que eu, por exemplo, eu não faço uma boa alimentação, eu tenho bastante constipação, eu posso fazer o uso de pré-biótico e probiótico, que eu encontro assim mesmo na farmácia, né? Então, um exemplo de pré-bióticos são os oligosacarídeos e a inulina, né? E também, para prevenir e tratar, usar bastante água. Então, os probióticos, pessoal, eu vou encontrar várias marcas comerciais nas farmácias. Eu encontro Floratil, Enterogermina, o Simforte, Prolive, né? Vários tipos eu encontro. E até mesmo o kefir que as pessoas fazem a cultura em casa. Também no mercado eu vou encontrar Activia, Actimel, Yakult, Chambito, vários iogurtes fermentados, né? Então, assim, ó, todos esses encontram-se probióticos, com concentrações diferentes, diferentes cepas, né? Então, para um tratamento de uma doença ou prevenção, eu vou ter que usar um antibiótico específico ou várias cepas, com a dose e o tempo correto, né? Então, não é assim que eu vou tomar um Yakult hoje e eu vou melhorar de um Parkinson, por exemplo. Então, vai ter que ser muito bem estudado com o farmacêutico e com o médico, certo? Então, os probióticos, né, eles vão ajudar, né, na nutrição. Por exemplo, um idoso, gente, eu não posso dar uma... por exemplo, nas farmácias, tem muito polivitamínicos, né? Às vezes o idoso vai tomar um polivitamínico, mas ele não vai absorver aquela quantidade de vitaminas ali que está sendo vendida. Será que eu não preciso melhorar essa flora intestinal dele? Porque às vezes ele está só consumindo a vitamina e está sendo eliminada. Se eu melhorar essa flora intestinal desse idoso, se eu der um probiótico, eu vou ter uma maior absorção dessas vitaminas, né? Então, lembrando, os idosos, né, que hoje cada vez mais, graças a Deus, vem crescendo, né, com sua saúde, o maior número de idosos, o que eles têm? Eles têm diminuição, né, dessas microvilosidades intestinais, diminuição da absorção de algumas medicações, eles têm também diminuição, gente, da instalação, da fixação de probióticos como os bacteroides. Então, por exemplo, se esses lactobacilos, eles têm dificuldade de se fixar ali.
Então, com o passar do tempo, eu vou ter que fazer reposição com probióticos. Por quê? Porque essas microvilosidades, esse peristaltismo no idoso, ele está comprometido, o idoso sente mais estufamento, ele não tem a sua peristalse normal. E o que ocorre? Se eu fizer a reposição, eu vou melhorar esse peristaltismo, eu vou proteger ele de doenças, né? E eu vou melhorar até mesmo a demência do idoso. Porque vai ter maior absorção de vitamina B12 e vai ter maior absorção de zinco, certo? Então, auxilia na regulação da microbiota, compete com nutrientes e o local de adesão, né, fixa bem no intestino esses micro-organismos. O que são os pré-bióticos? Os pré-bióticos, gente, quem tem uma alimentação saudável, né, consumo de fibras, banana verde, não é biomassa de banana, é banana verde mesmo, gente. Então, uma vez eu vi uma pesquisadora falando que ela pegava a banana verde, congelava, né? Tipo, cortava em rodelinhas, congelava e todo dia de manhã, o que ela fazia? Ela fazia um shake com essas 3 rodelinhas de banana para facilitar maior prebióticos. Então, assim, ó, probióticos são aquelas cepas. Pré-bióticos são os alimentos que vão fazer com que elas permaneçam mais aderidas, em maior crescimento e mais saudável no meu organismo. Então, se eu fizer a reposição com probióticos, eu preciso gerar um crescimento saudável deles, né? Então, o que são esses prebióticos? São alimentos, fibras não digeríveis, que vão me tornar essas cepas mais saudáveis. Agora, quem não faz, tipo, uma alimentação saudável ou tem muita constipação intestinal, às vezes vai ter que fazer uso do metamucil, de um Plantabem, né, que é um regulador que vai melhorar toda esse fornecimento de fibras para essas bactérias crescerem. Então, esses prebióticos, eles funcionam, né, para manutenção do intestino, aumenta a absorção de cálcio, ó, quem tem problemas de osteoporose, diminui risco do câncer de cólon, tá? E melhora o trânsito intestinal. E o que são os simbióticos que eu encontro ali na farmácia, né? São probióticos, que são as cepas, mais os pré-bióticos. Então, por exemplo, estou falando por mim, eu tomo Simbioflora, mas eu já tomei outros tipos, agora atualmente estou tomando Simbioflora, porque agora eu quero melhorar o meu trânsito intestinal. Mas tem vários tipos de probióticos que eu já tomei, né? E que, enfim, que vários pesquisadores tomam. Então, às vezes, gente, só vai mudar o nome comercial. O que você tem que prestar atenção são nas cepas que estão aqui. Quanto mais diversificada as cepas, quer dizer que elas possam atuar com mais benefícios. Ah, mas professora, eu estou com uma diarreia aguda. Eu vou lá e tomo uma enterogermina, eu não preciso tomar várias cepas para estabilizar aquela diarreia aguda. Então, assim, ó, os simbióticos é a conjunção de probióticos mais os pré-bióticos. Quais, então, são os benefícios, né? Ou seja, que as bactérias boas deixando as bactérias ruins correrem. Vai me levar, olha só, gente, quem tem alergia de repetição, candidíase de repetição, sinusite, até mesmo gastrite, né? Se eu melhorar essa micróbiota intestinal, o que vai fazer essa microflora? Ela vai estar mais estabilizada e vai diminuir inflamação, doenças autoimunes, então eu vou ajudar em várias patologias. Então, os benefícios, o que eles vão me dar, os probióticos? Digestão leve, mais rápida,
diminuição de gases, melhoria do trânsito intestinal, redução do perímetro abdominal, né? Aquela gordura abdominal, normalização do peso. Gente, eu tenho que associar uma dieta nutritiva também junto. Eu não é só tomar o probiótico e comer um monte de carboidratos que eu vou emagrecer, né? Então, a associação faria bem. Menor incidência de infecções, melhora da imunidade, menor incidência de processos alérgicos, melhoria do sistema de ansiedade. Olha só o estresse, gente, controla a liberação de cortisol, né, que eu já tinha falado antes. Aumento, isso aqui é muito importante, gente, aumenta os níveis do complexo B, ácido fólico, vitamina B12. Lembram para que serve a vitamina B12? Vitamina B12 é que me dá toda a formação da bainha de mielina ao redor dos neurônios. Então, melhora a minha memória, diminui, olha só, para esclerose múltipla, eu tenho que ter vitamina B12 alta, muitas vezes é confundida, né, quando tu tem vitamina B12 baixa. Melhora a minha memória, vitamina B12. Então, olha só no idoso, como que é importante, né, fazer o uso de probióticos, vai aumentar vitaminas do complexo B, vai também aumentar vitaminas, faz a síntese de vitamina K, né? Então, lá no intestino é produzida a vitamina K. O que a vitamina K é importante? Para a coagulação sanguínea. Aumenta a fertilidade de mulheres, reduz doenças infecciosas, né? Tipo diarreia aguda, diarreia do viajante, diarreia ocasionada por antibióticos, potencial de degradação de substâncias carcinogênicas, então reduz displasia de cólon, né? E intolerância à lactose. Então, hoje tem muita gente intolerante à lactose e pergunta assim: será que eu posso tomar o kefir? E aí eu devolvo para vocês. O que vocês acham? Será que o kefir ele está sendo feito com leite ou com água? Se o kefir está sendo feito com água, ok, pode tomar, né, se está intolerante à lactose. Se está sendo feito com leite, que a lactose é o açúcar do leite, as bactérias precisam crescer, né, eles precisam daquele açúcar, não vai pegar e tomar esse kefir germinado com leite. Mas, prof, e probiótico pode ser tomado para as pessoas que têm intolerância à lactose? Pode, gente. Até melhora a intolerância à lactose. Ele aumenta a enzima chamada lactase. Então, ele faz com que o intestino produza mais lactase. E a lactase vai fazer degradação da lactose e tu vai ter menos intolerância à lactose. Então, tem um bom benefício. Então, aqui, pessoal, eu podia passar a noite falando com vocês assim, ó, sobre várias patologias, sobre estudos com lactobacilos. Eu trouxe alguns importantes que eu considero assim para dar uma geral para vocês. Então, olha só, eu tenho probióticos recomendados, né? De acordo e específico com a patologia ou o sintoma. Então, diarreia aguda, qual é o tipo de lactobacilo usado? Diarreia após uso de medicamento, qual é o tipo? Aqui, ó, Boulard, ó, no caso, é o Floratil. Constipação, qual o lactobacillus? Ó, Lactobacillus reuteri. Síndrome do intestino irritado, resfriado, cáries, sobrepeso, sintomas depressivos, sintomas de ansiedade. Daqui a pouco a gente vai falar e retomar o nome desses lactobacilos. Então, esse aqui, ó, Rhamnus, também é bem pregado em bastantes estudos, como outros, e aqui eu também trouxe, ó, essas cepas, né, lactobacillus acidófilos, então, assim, ó, para a gente
ninguém vai decorar agora o nome dos lactobacilos, mas é só lembrando que a maioria são lactobacilos ou bifidobactérias, que vão variar de acordo com a inibição de algum composto ou o crescimento, né? Então, olha só, Lactobacillus reuteri, né, adjuvante na erradicação do H. pylori, reduz a glicose, né, prevenção da perda óssea, enfim, aqui eu trago várias patologias, aqui como terapia adjuvante em vários quadros, né, até mesmo na redução do colesterol, e agora eu já vou falar as aplicações clínicas de alguns probióticos. Então, assim, ó, que efeitos secundários têm os probióticos? Ou seja, que efeito colateral? Pessoal, ele, assim, ó, um mínimo de efeito colateral tem um probiótico. Tu tem que pensar que o probiótico é como se fosse um alimento, certo? Tanto é que é feito na forma de kefir ali, né? Gente, cuidar muito, porque tem estudos agora, nesse ano, de Campinas, vendo bacteremia associada por kefir. Então, tem que ver se ele é vendido, por quem que ele é dado, como que ele é preparado. Então, assim, ó, pode despertar muita infecção intestinal, certo? Então, cuidar com o kefir, bem da onde que é a origem desse kefir e a quantidade de kefir por dia. Ah, eu tomo 5 copos de kefir, eu coloco o kefir em tudo. Não, gente, não pode, porque daí cada vez mais essa microbiota intestinal ali, ó, ela pode, se ele tiver contaminado, tu pode estar desfavorecendo a nossa microbiota intestinal, certo? Então, assim, ó, o que o paciente pode apresentar pela primeira vez? Às vezes pode apresentar um inchaço abdominal, flatulência, sensação de peso no estômago, que progressivamente, com o uso, vai diminuir essa formação aí de gases, enfim, né, inchaço abdominal. É contraindicado o probiótico para quem? Sim, pessoal, principalmente para indivíduos imunodeprimidos, ou seja, indivíduos que têm AIDS, indivíduos transplantados, indivíduos que tomam imunossupressores, indivíduos que tomam muito corticoides. Tem estudos que mostram que é arriscado. Por quê? Porque essa migração da microbiota pode passar a corrente sanguínea e desenvolver bacteremia ou até mesmo septicemia. Então, só por recomendação médica, né, que indivíduos imunodeprimidos possam usar, certo? Bebês podem usar? Gente, eu até coloquei aqui, ó, tem o Colikids, é uma espécie de probiótico, é um lactobacillus, que, sobre recomendação pediátrica, ele pode ser usado para cólicas infantis, não passar além de muitos dias, tá? Grávidas e mulheres em períodos de amamentação podem usar? Aí sim você vai ter que ver com a ginecologista, né, que está te acompanhando, e com a pediatra do bebê. Pessoas com implantes de válvulas cardíacas, já tem estudos mostrando que o uso de probiótico possa ter dado endocardite, certo? Então, isso é mais contraindicado para essas populações. Como é que funcionam, então, os principais mecanismos dos probióticos? Aqui eu trouxe uma figura para vocês verem. Então, assim, ó, de tudo que eu tenho falado, aqui nós temos o epitélio intestinal, e esses probióticos, o que eles têm? Eles são essas partezinhas verdes. O que eles vão se estabelecer ali? Eles vão criar adesão nesse epitélio. É como se fosse um cimento em cima do muro, ou seja, uma barreira epitelial. Tá? Então, ele vai melhorar essa barreira epitelial, ela vai criar mucinas defensivas contra os patógenos, certo? Então,
vai favorecer a adesão dessa barreira, né? O que mais ele vai fazer? Ela secreta bacteriocinas. O que são bacteriocinas? São bactérias que são substâncias que destroem bactérias, patógenos ruins. Então, funcionam como uma espécie de antibióticos. Então, você pode ver que uma pessoa que toma probiótico, ela tem muito menor incidência de infecção, certo? Principalmente respiratória, gastrointestinal, né? Essas infecções recorrentes. Inibição da adesão dos patógenos, tá? Também inibem, eles têm competição pelos nutrientes. Então, as bactérias boas, os probióticos, elas roubam os alimentos, os nutrientes dos patógenos para que não se desenvolvam, certo? Também vai gerar estimulação e modulação no sistema imune. Então, nosso intestino é o principal órgão linfóide, ou seja, 60% do nosso intestino, né? 60% do tecido linfóide se encontra no nosso intestino, que vai uma resposta imune, vai ajudar a nos proteger. Também, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a lactase, que é a enzima que degrada a lactose, tá? Vai melhorar a digestão e também diminuindo a formação de amônia intestinal. Então, as aplicações clínicas, né? Tem várias, né? Aumento da resistência a patógenos, melhoria da digestão, diminuição da constipação, produção de vitaminas, principalmente K e do complexo B, né? Absorção de minerais, diminuição de cólicas infantis, diminuição de doenças cardiovasculares, né? Então, tudo isso são estudos já científicos comprovados que eles auxiliam nessas aplicações clínicas. Então, vamos falar de algumas, né? São tantas, mas eu trouxe algumas para a gente lembrar, para a gente dar uma recordada. A doença de Crohn, né? Então, a doença de Crohn, o que eu tenho? Eu tenho um intestino permeável, né? Então, ela é uma doença autoimune. Eu tenho as junções aqui, ó, com o intestino mais frouxo, ou seja, esse epitélio intestinal é mais frouxo, e daí eu tenho com que toxinas passem mais essas barreiras. Com essa alimentação com probiótico, no caso, essa ingestão de probióticos, o que eu vou ter? Maior junção dessas células epiteliais, vou ter menor concentração de toxinas, eu vou diminuir a inflamação do tecido ali no local, né? E com isso vai me gerar menos diarreia. Então, assim, ó, ela vai, os probióticos, eles vão regular a resposta imune e vai diminuir as inflamações. Na diarreia, gente, como eu falei, tem vários tipos de diarreia. Às vezes, o indivíduo vai ter que tomar probiótico para melhorar a sua constipação intestinal. Às vezes, o indivíduo ele vai ter que tomar o probiótico para melhorar sua diarreia. Às vezes, ele não consegue nem sair de casa. Por quê? Com a idade, eu falei que fica prejudicada essa instalação de bifidobactérias. Então, eu vou ter que repor mais bifidobactérias, eu vou melhorar meu peristaltismo intestinal, eu vou aumentar a absorção de vitaminas, né? Eu vou sentir menos cheia, maior esvaziamento gástrico, né? Então, na diarreia, gente, o que se encontra? Eu tenho tipo a instalação de toxinas ou de algum patógeno. Se eu tiver essa barreira bem formada aqui, eu não vou ter a instalação e adesão desse patógeno. Então,
eu posso tomar agudamente esse probiótico, né? Quando eu tiver uma diarreia aguda ou diarreia por antibiótico, né? Então, ela vai modular essas toxinas aqui e vai estabilizar maior essa barreira epitelial aqui, tá? Maior controla essa barreira intestinal. Então, aqui tem um estudo, né, falando que houve remissão na doença de Crohn, tá? Então, tem vários estudos. Esses estudos que eu tentei pegar para vocês são bastante atuais. E a imunidade com a microbiota, o que acontece? Aqui tem um artigo da Nature, né, que fala o impacto dos probióticos e prebióticos no sistema imune. Então, falam de várias doenças autoimunes. E tem uma figura de um artigo que eu destaquei aqui para vocês, que tem o epitélio intestinal de camundongos germe-free, comparou camundongos que não tinham infecções e camundongos que tinham, no caso, bactérias aqui proliferando o epitélio intestinal. Então, eram ratinhos colonizados e ratinhos germe-free, sem esse epitélio aqui intestinal. E olhem só, esse aqui, ó, que eram colonizados por bactérias, aumentaram muito mais o número de imunoglobulinas, o aumento de macrófagos, de linfócitos, né? Então, gerou muito mais células, né, produtoras de IgA, que vão me ajudar a proteger e eliminar os patógenos do meu corpo. Então, pessoas que convivem num ambiente super estéril, gente, às vezes a gente brinca, mas precisa entrar em contato com um pouco, colocar o pé no chão, ter contato, né, a criança com algum germe para poder desenvolver, né? Podem notar nos primeiros tempos de vida, a criança, o que ela ocasiona? Ela tem muito vírus, ela não tem anticorpo suficiente, e essa microbiota dela ainda não está formada. Então, o leite materno, gente, favorece tu ter uma microbiota da criança semelhante à microbiota de um adulto, certo? Então, a imunidade, o que eu tomando probiótico vai gerar? Aumento da produção de macrófagos, pode induzir fagocitose desses patógenos por macrófagos, ou seja, fagocita e elimina, não vou deixar esse micro-organismo passar para o meu sangue. Produção dessas bacteriocininas, que são tipo antibióticos endógenos, que o nosso intestino produz para matar esses patógenos. Produção de citocinas anti-inflamatórias. O que são citocinas anti-inflamatórias? Interleucinas 10, por exemplo, são anti-inflamatórios naturais para não gerar inflamação no intestino e nem no meu organismo, e estimula a produção de IgA para fazer a eliminação, lutar contra esses patógenos. E um tema bastante atual agora, que a gente está enfim, verificando, é o Covid com essa pandemia. E aí, tomar probiótico, será que melhora a minha imunidade na pandemia? O que vocês acham? Eu levanto essa pergunta aqui e a gente pode discutir depois. Então, como são estudos recentes de 2020, né? Então, mostra alguns estudos recém-relacionados com bifidobactérias, né, na manutenção, né, do coronavírus, ou seja, qual seria a teoria, a base da teoria. Então, o que vocês acham? Se eu fortalecer essa microbiota intestinal, o que eu vou ter? Menor inflamação no intestino. O vírus, ele não adora uma inflamação? Então, se eu tiver o tecido menos inflamado, eu vou ter menor invasão por esse vírus e menor replicação viral. Então, se eu tomar um probiótico, não vai fortalecer um pouco a minha imunidade? Sim, como
outras substâncias também que estão ajudando, né, gente? Como vitamina D, aumenta a imunidade, zinco, né? Até mesmo o ômega 3. Então, na COVID ainda tem poucos estudos mostrando, acredito que vão surgir muito mais, mas a presença de bifidobactérias, lactobacilos, sim, poderiam, né, gerar uma diminuição na replicação, na inflamação intestinal e na adesão desse vírus aí na mucosa intestinal, certo? Então, tomar como preventivo, medicando ninguém, eu acredito que não seria ruim. E a microbiota e a obesidade? Então, eu trouxe várias aplicações clínicas. Será que a microbiota do obeso é diferente da microbiota do indivíduo magro? Será que o obeso só é obeso devido à sua nutrição? Por que aquele indivíduo que come, né? Claro que além do metabolismo, né, endócrino, ele não engorda, né? Então, assim, ó, tem várias revisões mostrando a influência da obesidade e do emagrecimento de acordo com a microbiota intestinal. Então, foram pegos vários indivíduos e analisaram os genes ali, né, ocasionados devido a essa microbiota, qual tipo que seria de bactéria presente, e viu-se que muito mais a proporção de bactérias firmicutes para bacteroides no 5:1, no caso, no indivíduo obeso, está 5 vezes maior que no indivíduo magro. E o que essas bactérias fariam, gente? Essas bactérias, elas fazem com que o indivíduo engorde. Por quê? Esses firmicutes, que são esse tipo de bactéria presente na flora ali do intestino do obeso, o que ele causa? Fibras alimentares não digeríveis que o meu organismo iria eliminar, ela digere e transforma em alimento que vai lá para a corrente sanguínea, gera carboidrato, e aquele carboidrato vai gerar o quê? Tecido gorduroso, lipogênese. Então, o indivíduo vai cada vez mais aumentar. É aquela história dos ratinhos. Trocaram a microbiota para o ratinho, não trocaram a alimentação e ele formou tecido gorduroso. Tá, e a pessoa que faz a cirurgia bariátrica? Aí, né, quando tem que sofrer esse tipo de cirurgia, né, quando ele emagrece, essa microbiota vai normalizar. Mas essas doses, gente, só são usadas uma vez no mês? Não. Quando eu estou fazendo o tratamento com probiótico, é todo dia, por semana se usa. Pode usar infinitamente probióticos? Pode sim, claro, sob orientação médica e farmacêutica, certo? Então, assim, o indivíduo obeso que melhorou sua alimentação, fez reposição com probiótico, conseguiu perder ali em 6, 8 semanas peso, a sua microbiota estudada agora vai ser semelhante da microbiota magra. Então, é possível melhorar essa microbiota? Sim, quando vai perder o peso, né, com a perca de peso e com reposição de probióticos. Vai alterar essa flora intestinal, sim, vai ficar semelhante ao indivíduo magro. Então, o que ocorre? Se eu gerei carboidratos, né, eu vou engordar, eu vou gerar aumento de colesterol, eu vou gerar aumento de glicose. Então, eu pergunto, será que a microbiota influencia na síndrome metabólica e na obesidade? Influencia sim. E as modificações nessa microbiota auxiliam no processo de emagrecimento e na manutenção de peso? Sim, estudos mostram que sim. Então, aqui em verde eu coloquei algumas cepas, né, que são estudadas, né, que
aumentam também peptídeos de saciedade. O que é isso, gente? Vai me dar mais saciedade se eu melhorar essa microbiota intestinal. Então, eles vão me dar peptídeos que neuroquímico vai melhorar essa sensação de saciedade, diminuindo minha fadiga e melhorando o meu humor, né? Então, vai alterar o metabolismo da glicose, vai alterar o metabolismo lipídio, vai alterar também genes associados à termogênese, ó, a queima de gordura, e a alteração do metabolismo energético. E quanto à doença coronariana e dislipidemia, também coloquei aqui nas lâminas, né? Tem vários lactobacilos que estão associados, o Reuteri, o Bifidum, o Acidophilus, né? O Plantaro. Tem vários lactobacilos que influenciam, sim, na diminuição do colesterol. Ah, mas eu já tomo simvastatina, eu posso liberar simvastatina e tomar só os probióticos? Não, gente, tudo tem que ser por orientação médica e orientação farmacêutica, tá? No caso, se você está precisando tomar simvastatina, converse com seu médico, você pode fazer associado, diminuindo a dose, cada um vai ter um problema, né? Se for problema cardiovascular, se for doença coronariana, não se pode tirar esses tipos de medicação, tá? Então, aqui eu trouxe vários estudos mostrando para vocês 2009, 2010, 2012, 2014, enfim, tinha até 2020, onde aqui alguns estudos, olha só, nesse estudo aqui de Atai, pegaram 14 indivíduos entre 40 e 64 anos que fizeram reposição com lactobacilos acidófilos, né, e bacteroides lácteos por 6 semanas, esse tratamento, tá? E gerou diminuição do colesterol total, diminuição do LDL, e olha aqui, gente, aumento do HDL, aumento do colesterol bom, e diminuição dos triglicerídeos. No triglicerídeo, eu diminuo doença coronariana, certo? Eu diminuo a síndrome metabólica. Tem outros estudos aqui com 46 pessoas, e são tudo estudos de meta-análise, randomizado, ou seja, o paciente não sabe o que está tomando e nem o médico sabe. Deixa eu explicar melhor, nem o médico ali, ele vai acompanhando por códigos os resultados, então é um estudo duplo cego, certo? Depois, com os resultados, você vê o que cada um, se estava tomando placebo ou se estava tomando aquela reposição com probiótico. Então, vários estudos, gente, ó, geralmente de 6 a 16 semanas de tratamento, diminuíram, sim, colesterol total, aumentaram o HDL e diminuíram triglicerídeos. Então, o que acontece quando eu tomo um probiótico? Vamos pensar a nível de colesterol. Quando eu tomo um probiótico, o probiótico ele vai atuar no intestino. Olha só, no intestino grosso, e nesse intestino ele vai ajudar a fixar o colesterol aqui no intestino grosso, certo? Então, ele vai diminuir a possibilidade que o colesterol passe para a corrente sanguínea. Com isso, o que vai ocorrer? Maior eliminação do colesterol nas minhas fezes. Também, gente, eu tenho os ácidos biliares aqui, os sais biliares, que são secretados pelo fígado, e o que ele vai fazer, esse sal biliar? Ele vai ser jogado aqui no intestino para emulsificar a gordura e eliminar cada vez mais o colesterol. Quando eu tomo um probiótico, o que eu tenho? Menos produção de colesterol endógeno. O que é menos produção de colesterol endógeno? Aquele colesterol que eu produzo noturnamente. Ou seja, o indivíduo que está
com, tipo, faz uma dieta saudável e assim mesmo o seu colesterol está aumentado, quer dizer que a sua genética fabrica mais colesterol endógeno. Então, às vezes, ele vai ter que usar a simvastatina, que é uma inibidora dessa enzima aqui, que é a HMG-CoA, né? Sintetase, que faz a síntese de colesterol. E o que vai acontecer? Então, o probiótico ajuda a inibir essa enzima, fazendo menos síntese do colesterol aqui no fígado. Também o colesterol que é produzido aqui no fígado, com a ajuda do probiótico, vai gerar mais sal biliar, que vai ser jogado aqui no intestino para a secreção de emulsificação de gorduras. E com isso eu consigo diminuir o colesterol total. Então, aqui é só para mostrar uma figura, como, tipo, aqui eu tenho o fígado, a simvastatina que eu tomo atua inibindo essa enzima, não formando colesterol endógeno, diminuindo a produção de colesterol endógeno e aumentando o número de receptores para a captação do colesterol do sangue. O que ocorre com os probióticos? Eles vão atuar também nessa enzima, não fazendo síntese do colesterol endógeno, não liberando colesterol na corrente sanguínea. E também o que vai fazer? Vai fazer a conversão, né, no caso de colesterol, a sais biliares, que vão formar complexos insolúveis, e esse colesterol vai ser eliminado nas fezes. Já estamos terminando aqui, que é muita influência, muita aplicação dos probióticos dentro das patologias. E na diabetes, você acha que na diabetes tipo influenciaria sim, gente, mas, por exemplo, prof, se eu tomo metformina, eu posso continuar tomando probiótico? Pode e deve, né? Então, continua tomando o seu antidiabético, mas também faz a reposição com o probiótico. Então, o que vai acontecer? Agora tem substâncias novas que atuam nessa GLP-1 aqui, né? Que vão fazer a secreção de insulina e a diminuição de glucagon. Quando eu secreto insulina, eu diminuo a glicose sanguínea, então eu diminuo o diabetes tipo 2, né? Também os probióticos vão fazer efeitos anti-inflamatórios, imunomoduladores, né? Também com redução de citocinas pró-inflamatórias. Também vai diminuir a redução do estresse oxidativos, que vão proteger as nossas células beta. Que células beta seriam essas? O nosso pâncreas secreta insulina. Quando eu tenho diabetes tipo 2, como eu tenho um aumento, eu tenho uma resistência à insulina, eu tenho uma secreção maciça de insulina e o meu pâncreas vai ficando cansado. Se eu usar um probiótico, eu vou ter diminuição do estresse oxidativo nesse tecido, vou aumentar a proteção dessas células que secretam insulina, né? Para não ser um paciente que vai precisar de insulina injetável futuramente, certo? E os psicobióticos? Os psicobióticos, né, são, eu digo, o futuro agora para auxílio de psiquiatras, auxílio do farmacêutico, né, nos transtornos de humor do paciente e tal. Aqui a gente tem que o nosso organismo, o que ele gera? O nosso organismo, antes, nós pensávamos que o nosso corpo, todos esses transtornos de humor, depressão e estresse eram ocasionados, só regulados pelo meu cérebro. E eu acho que vocês já ouviram falar que o intestino é o meu segundo cérebro. Como assim? 90% da serotonina que é secretada no intestino, 90% da serotonina que é secretada no meu organismo é secretada pelo intestino. Então, o meu intestino, ele produz neurotransmissores, como dopamina, que é aquele hormônio do prazer, né? Ele secreta acetilcolina, ele secreta catecolaminas, como adrenalina,
o meu intestino, em presença desses probióticos, eles secretam serotonina, que é o hormônio do humor, né, gente? Então, e mais o GABA que controla a minha ansiedade. Então, existem cepas específicas que vão ajudar a controlar esse microbioma intestinal aqui, fazendo secreção de neurotransmissores que vão atuar na depressão, na ansiedade e no estresse. E o que acontece com um indivíduo constipado, pessoal? Quando o indivíduo está constipado, pode notar, ele está de mau humor, até fazer uma brincadeira, ele está enfesado, né? Por que é? Mas isso fisiologicamente ele é explicado. Por quê? Porque o indivíduo constipado, quando ele produz, essas substâncias aqui, ó, que degradam o triptofano, que é precursor da serotonina, que é o hormônio do humor, ele tem incidência. Então, vamos lá, você fez uma alimentação boa, com aveia, que é precursor de triptofano, banana, laticínios, né? Esse triptofano é o aminoácido que vai fazer secreção de serotonina. A serotonina é o hormônio do humor. Quando o indivíduo está constipado, o que ocorre? Essas bactérias que estão ali, patogênicas, degradam o triptofano. Daí eu não tenho secreção de serotonina, eu tenho uma diminuição do meu humor. Mas, prof, a serotonina, ela passaria a barreira hematoencefálica? O que vocês acham? A serotonina, ela não passa a barreira hematoencefálica. Mas, então, como é que melhora meu humor se eu melhorar essa microflora intestinal? Porque a serotonina, os outros neuropeptídeos que são produzidos ali no intestino, eles vão gerar um input através do nervo vago a chegar aonde, gente? Então, aqui eu tenho as células epiteliais. Quando eu tenho bastante produção de serotonina, eu estimulo o nervo vago a estimular o meu cérebro a secretar mais serotonina. Se eu secreto serotonina, eu vou ter melhora do humor, eu vou ter melhora dessa depressão. Então, eu pergunto para vocês, se eu tenho se eu não tiver esse diálogo entre cérebro e intestino, será que adianta eu tomar só inibidor da recaptação de serotonina? Pensam, se eu não estou secretando serotonina, por que algumas pessoas não têm uma boa resposta com antidepressivos? E aí a indústria farmacêutica está lançando os psicobióticos. Por quê? Porque 90% da serotonina secretada no meu organismo, o estímulo dessa serotonina vai fazer com que eu secrete ainda mais serotonina no sistema nervoso central. E aí eu vou usar uma fluoxetina, eu vou usar um escitalopram que vai funcionar e vai melhorar o meu humor e vai melhorar a minha depressão. Então, além do cortisol, que eu já falei para vocês, que tem, né, que atuam diretamente aqui, eles diminuem, né, esse estresse, os probióticos, eles também, o que eles melhoram? O metabolismo do triptofano para a produção dessa serotonina e também, gente, aumenta o GABA. O que é o GABA, gente? É um neurotransmissor. Lembram do Rivotril? O Rivotril, o que ele faz? Ele é um agonista do receptor GABA. Então, ele diminui minha ansiedade. Se eu usar probióticos, eu estou aumentando o GABA. É como se eu estivesse gerando um bem-estar, diminuindo minha ansiedade. Então, em 2016, houve estudos duplo cego randomizados e
estudos, né, em Harvard, e mais estudos aqui, gente, que eu não vou falar de cada um, senão acho que vai ficar uma live muito extensa, mostram o efeito probiótico em transtornos depressivos maiores, na ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno bipolar, né, que são resistentes a antidepressivos. Então, eu acho que seria benéfico os psiquiatras atuarem e começarem a estudar bastante sobre a influência desses psicobióticos na contribuição desses transtornos de humor. Então, aqui, ó, só para a gente ir finalizando, a fibromialgia, né? A fibromialgia, o que é? Também melhora, né, esses sintomas de fibromialgia com o uso de probióticos. O que a gente tem? A gente tem que a fibromialgia são aquelas dores crônicas, ela é de difícil diagnóstico, a pessoa desenvolve dor, cansaço crônico, fraqueza, dor a urinar, né, ganho de peso, sensibilidade ao toque, enfim. Agora pensam, se eu já falei lá nos psicobióticos que eles estimulam a produção de neuropeptídeos, que é o neuropeptídeo? Dopamina, serotonina, noradrenalina, né? O que eles vão fazer? Eles vão ter efeito no controle da dor. Então, eu controlando a dor, a gente tem a via endógena, tá? Que vem lá do meu cérebro. Se eu usar um antidepressivo tricíclico, como a amitriptilina, eu tenho aumento de serotonina, eu vou diminuir a dor crônica. Na fibromialgia, se eu tenho aumento de neuropeptídeos, eu consigo controlar tanto aqui a dor muscular, como também os efeitos gastrointestinais relacionados à náusea e síndrome do intestino irritável. Diminuindo, então, dores musculoesqueléticas, que ela vai produzir citocinas anti-inflamatórias, diminuindo artrites, vasculites, né, e gerando uma boa consequência de alteração microbiana. E um outro transtorno que eu trouxe aqui sobre o autismo, que tem crescido bastante, tem vários estudos demonstrando, né, estudos relacionados ainda, não provados, né, mas ainda são especulações científicas ainda, demonstrando que a vitamina D, a que a mãe teve níveis baixos de vitamina D na gestação, possa ter levado à síndrome, né, do espectro autista, o transtorno do autista. Mas e o que os probióticos contribuem aqui no autismo? Bom, o autismo, o que ele tem? Ele tem desbiose intestinal, tá? O autista. Ele tem o alimento, ele tem inflamações constantes ali no intestino, ele tem um aumento da hipermeabilidade intestinal. Então, ele tem problemas digestivos. E esse problema digestivo, tu tem menor absorção de vitaminas, tu tem dificuldade na digestão, e esses alimentos, em vez de se tornarem bons para o autista, para a pessoa, como fonte de vitamina, de carboidrato, eles se tornam tóxicos. E eles geram toxinas que vão migrar no sistema nervoso, através, então, do intestino. Esses alimentos vão se tornar, alguns alimentos vão se tornar toxinas, e essa toxicidade vai chegar pela corrente sanguínea ao sistema nervoso, e vai se ligar em receptores opioides. Como assim, professora? Essas toxinas vão estimular receptores opioides que vai produzir euforia no sistema nervoso do autista. E o descontrole, né, dessa patologia. Então, com o uso de probióticos, eu vou melhorar a desbiose, eu vou diminuir a inflamação, a impermeabilidade intestinal,
eu vou ter menos toxicidade alimentar, menos estimulação no sistema nervoso e menos, o que vai gerar, gente? Euforia no autista. Então, seria um benefício também o uso de probióticos. Então, como que eu posso melhorar o desenvolvimento da minha microbiota intestinal? Dieta equilibrada, evitar, gente, adoçantes. Mesmo estévia, tem estudos que mostram que causa desbiose intestinal. Aumentar o consumo de fibras, alimentos fermentados, abandonar o álcool, o tabaco e outros tóxicos, adotar uma rotina de alimentação saudável, ou seja, menos alimentos ultraprocessados, né? Descansar, praticar esportes, utilizar medicamentos somente sob prescrição médica, e agora tem as prescrições farmacêuticas dos medicamentos isentos de prescrição médica, e consumir probióticos. Então, gente, eu deixo essa frase aqui falando, né? Mente saudável, corpo saudável. Sabendo desse eixo cérebro-intestino e sabendo que o meu intestino é o principal órgão linfóide, então é o que mais combate, né? Modula a minha imunidade, me protege, e saber que o meu intestino comanda meu cérebro também, certo? Eu deixo meu e-mail aqui para vocês e fico aberta a colocações aí. Seria isso mesmo. Maravilha, maravilha, Alessandra. Uau, hein? Olha o tanto de comentário que a gente recebeu aqui de gente parabenizando. Incrível, né? E temos algumas perguntas aqui, Alessandra. Deixa eu abrir umas para a gente. Se quiser parar de compartilhar aí, que aí a nossa tela dá uma aumentadinha. Ah, os corações amarelos começaram a chegar aqui. Que maravilha! Show de bola. Vamos lá. Ale, uma pergunta da Sabrina. Ela ficou com uma dúvida sobre a pessoa que tem válvula cardíaca. Por que uma pessoa com válvula cardíaca tem aí alguma restrição com probióticos? Tem estudos que mostram que já teve endocardite causada pela influência de probióticos. Uhum. Eu não sei se esse estudo agora te falar se essa pessoa era imunossuprimida, no caso, a válvula cardíaca artificial, então ela deve tomar imunossupressor e, com isso, os probióticos poderiam gerar uma bacteremia. Então, são estudos que mostram, mas eu acho que, como é tudo novo, eu acho que dá para se pesquisar mais sobre isso, só que tem que ter cuidado e teria que falar com o seu cardiologista. Perfeito. Agora da Luciana da Hora, ela manda assim para a gente, ó. Já é comprovado que a associação de probióticos à antibioticoterapia para H. pylori contribui significativamente para a erradicação da bactéria. Continuo usando o probiótico após o tratamento com os antibióticos? E por quanto tempo essa utilização depois do antibiótico? Sim, geralmente 4 semanas, 6 semanas. Só que o H. pylori, né, é uma bactéria que tu vai poder ser infectada de novo. Mesmo te erradicando aquela bactéria, você pode de novo ter a presença dela de alimentos, de água, enfim, né? Alimentos não lavados e tal. Se você fizer junto com o antibiótico, a reposição, eu sugiro continuar 4 semanas após esse consumo desse probiótico. Show. A Juliana e a Nelly perguntam assim, os probióticos são melhores absorvidos após a alimentação ou antes? Ai, muito boa pergunta, eu estava esquecendo de falar. Os probióticos têm que ser tomados longe das refeições e noturno, gente, para ter uma melhor absorção. Então, assim, ó, quem fizer consumo de probiótico, por exemplo, fez seu jantar às 8 da noite, tomou o probiótico às 10 da noite, para no seu descanso poder
aderir bem a essa microbiota intestinal. Longe da alimentação e à noite, por favor. Olha, que maravilha. Show. Que aula, hein, gente? Que aula, hein? Olha, vamos lá. A Cassiela Romano. Outra coisa que eu me lembrei, gente, desculpa, Yakult, Activia, Actimel, tem que cuidar, porque são diferentes de você tomar os nutracêuticos ali, com dosagem específicas. Vai fazer mal? Não vai, mas são coisas que podem melhorar um pouco a sua flora, mas tem muito açúcar nesses iogurtes. Então, o açúcar também leva a desbiose intestinal, entende? Então, assim, ó, seria muito melhor você consumir um probiótico de farmácia, que seria algo que não teria aquele açúcar, não ia piorar a diabetes e que teria uma melhor manutenção ali da flora. Show, fantástico. E ó, é porque talvez você não esteja vendo os comentários, mas, Alessandra, é um comentário embaixo do outro, batendo palmas, dizendo maravilhosa, que aula incrível. Deixa eu pegar alguns para você aqui, tá bom? Ó, Aline Silva mandou os corações. A Simone Costa falou realmente fabulosa apresentação. Ó, o Dirley Gassler também mandou mensagem, falou que melhorou com probióticos, porque ele toma simvastatina, e aí ele sentia muitas câimbras e tudo mais, ele mudou o medicamento junto com probióticos, e muita coisa. O Dirley falando de novo, vasto conhecimento sobre o assunto. A Adriana Souza mandando show, parabéns. A Rosemary Holman, professora Alessandra, parabéns, beijos e várias palminhas para você. Enfim, a Simone Costa falando de novo, brilhando nas informações, muitas mensagens, muitas, tá? Eu estou peneirando. Eu agradeço, pessoal, que bom que eu pude contribuir um pouco, né, do conhecimento. Às vezes se tornou meio longo, mas era difícil fazer algo menor, assim, porque eu queria falar um pouco de cada coisa. Sabe uma coisa que a Shirley, eu vi que a Shirley escreveu, eu vi que a chefe Lili, Alessandra, é uma amiga que a gente tem, e ela é uma cozinheira, não sei se pode falar cozinheira, puxa vida, é uma chefe francesa, que inclusive ela estava cozinhando, você estava falando dos alimentos, e ela estava cozinhando, eu só fiquei imaginando o cheiro da cozinha dela nesse momento. Ela mandou aqui várias mensagens também, super feliz por essa aula, viu? Mas vamos lá, ó, a Cassiela Roman pergunta assim, há algum estudo que demonstra auxiliar no tratamento de indivíduos em tratamento para tumor no cérebro? Você tem alguma... Olha, eu não li nada sobre esse estudo, eu li muito sobre atividade anticancerígena, né? Que ele melhora, ele diminui a displasia de células, né? Então, ele teria um efeito de tentar contribuir para ter menor formação de estudo, mas sobre o cérebro, sobre o tumor, eu não li nada. Se quiser pegar meu e-mail e daí eu pesquisar alguma coisa e mandar essa informação específica sobre o tumor de cérebro, não, Perfeito. não Então, sei Cassiela, dizer hoje. ó, a professora abriu as portas. Aproveite o canal, tá bom? A Luciana da Hora, ela mandou mais uma mensagem dizendo assim, probióticos podem ser utilizados de forma contínua, uma vez que previne diversas condições patológicas? Com certeza, é muito pouca contraindicação. Probióticos, eles podem ser usados a vida inteira de forma contínua. O ideal é o quê? Ir trocando as cepas, né? Ter uma maior variabilidade de cepas, porque assim, ó, se eu parar de tomar um probiótico hoje, daqui uma semana já modificou minha flora intestinal. Então, assim, ó, sempre olhar com o farmacêutico, com o médico, qual o tipo de cepa que você vai usar, qual o tipo, qual a dose que você vai usar, quantos. Eu não falei em dose aqui, porque tem que olhar tratamentos específicos para cada um, né? Mas quantas unidades formadoras de colônia, mas ele pode ser usado a vida inteira, sim.
Que maravilha, que maravilha. Tem uma mensagem da Luciana aqui que me chamou a atenção. Ela falou assim: manda uns artigos bons para a gente lá na academia. Eu acho que tem alguém te convidando para você participar da academia. O pessoal não Mando perde sim, mando uma sim. chance. Que maravilha. Ó, a Sabrina mandou uma mensagem super legal. A excelente aula, estava precisando me atualizar nesse assunto. Que legal, né? O Dirley falando, Deus te abençoe muito, Alessandra e tal. Muito bacana, muito bacana. Bom, Ale, muito obrigado do fundo do coração por você estar aqui com a gente, por compartilhar o seu conhecimento. São 9h40 da noite e eu não sei para o pessoal que está aqui, mas para mim passou voando, Ale. Passou voando. E você até falou do tempo, eu tenho certeza que quando o conteúdo é sólido, quando o conteúdo é consistente, sabe? Aquela história, né? A arte faz o tempo parar. Eu estou certo, pessoal? Me dá um sinal aí, se você, né, concorda com o Inácio, manda uma mensagem, porque a minha percepção é essa. Às vezes é raro a gente encontrar um assunto tão bem colocado, tão bem elucidado, e você demonstra não só o conhecimento que naturalmente você tem, mas um carinho especial pela contribuição e pelo assunto. Então, isso é nítido. Então, a gente fica aqui aproveitando, se deleitando, porque foi realmente muito bom. E Ale, aproveitando que você está aqui, eu quero fazer um convite para você e um convite para todo mundo que está online com a gente, porque coincidentemente e literalmente, uma coincidência muito feliz, agora no dia 26 de novembro, que é quinta-feira, 2 quintas-feiras para frente, eu vou participar de um evento de lançamento. Você estava falando dos psicobióticos, olha como é que são as coisas, né? Enquanto você falava, eu troquei umas mensagens, eu peguei as devidas chancelas e eu vou poder falar isso aqui, porque agora no dia 26 eu vou participar de um evento de lançamento de um psicobiótico. Olha só, viu? As coisas iluminando. As boas conexões, né? Então, eu convido você, e acho que a gente vai estar junto nessa, com certeza, e a todo mundo que se interessa por esse assunto, que está aqui com a gente e quer dar mais um passo, dia 26, às 7 horas da noite. Esse evento vai ser online, não é? Então, todo mundo pode se inscrever. E Inácio, como é que faz para se inscrever? Deixa eu ver se eu já pego aqui para vocês. Eu recebi, eles me mandaram até um vídeo, mas eu não sei se eu consigo rodar o vídeo aqui. Posso tentar rodar o vídeo aqui, pessoal? Se vocês tiverem uma paciência, eu tento, porque eu não sei do áudio, se ele vai pegar, se não vai, enfim, vamos ver se passa o vídeo que eles me mandaram. E deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vamos ver se o áudio vai também, né? Você está vendo a minha tela, Lê? Sim. Legal. Então, acredito que o pessoal deve estar vendo também. Vamos lá, deixa eu rodar aqui. Tá ótimo. Maravilha, maravilha. Voltando aqui, legal, né? Ótimo! É tudo ao vivo e a cores, né, gente? Espero que tenha rodado aí o vídeo direitinho e que tenha dado para escutar. Se deu para ouvir, depois manda aí para a gente no chat. Então vai ser dia 26, eu coloquei o link ali em cima. Todo mundo que quiser se inscrever, naturalmente é gratuito. E uma coisa que eu acho que vale a pena ser dito, né? Eu estou compartilhando isso aqui porque eu acredito nesse evento, acredito muito nesse tema. Nós temos, vários estudos e a Alessandra hoje me deu uma nova visão disso, uma nova perspectiva. O bom, Alessandra, é que sem querer,
eu vou mais até bem preparado para esse evento. Então, que legal, que grande presente, né? E, pessoal, o Marcelo Amador está aqui, olha lá. O Marcelo Amador estará junto com a gente nesse dia, viu, Alessandra? Ele é o meu mestre guru do conteúdo e a gente faz essa parceria já há alguns anos, né, Amador? Há 4 anos. Desde 2017 eu trabalho junto com o Amador e estaremos juntos no dia 26. Muito legal. Então, pessoal, olha, todos estão convidados e uma coisa que a Shirley falou e que a chefe Lili falou, que elas disseram assim, eu não sei se mais alguém falou, eu quero ver essa live de novo, eu preciso ver essa live de novo e tal. Isso é um sinal para a gente, Alessandra, de que é conteúdo bom, conteúdo de verdade. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns, né, pela realização que você vem ao longo dos anos, contribuindo para a humanidade com o seu trabalho. A gente fica muito honrado de poder dividir, sabe, uma pauta assim com você, enfim, estou super feliz, super orgulhoso. Então, o convite aqui é vitalício, venha sempre que você quiser, tá bom? Eu agradeço muito, Inácio, agradeço ao pessoal que ficou até tarde aqui me escutando, né, e que eu possa ter contribuído um pouco para a vida de cada um, e dizer que, como nós estamos aqui na Academia do Farmacêutico, academia, né, enfim, né, os farmacêuticos encontram-se em maioria aqui, dizer que a gente tem um papel muito importante e que a gente pode prescrever probióticos com consciência e também associado aos médicos, né, estabelecendo uma melhora, né, no tratamento das doenças e na prevenção delas, ou seja, temos que usar essa ferramenta que são micro-organismos vivos que a gente tem na natureza e que possa ser usado aí, né, com muito pouco efeito colateral. Um abraço. Que maravilha. Doutora Alessandra, muito obrigado. Uma ótima noite para você. A todos os nossos aqui participantes, pessoal, muito obrigado por essa noite, tá bom? Se vocês gostaram, deixa aí o comentário de vocês aqui embaixo. Tem no chat, mas deixa o comentário também. Pode curtir, pode compartilhar. Essa aula da doutora Alessandra, ela vai ficar no ar por uma semana. Então, aproveita para compartilhar isso aí, tá bom? Um beijo grande em todos vocês, muita proteção para a gente. Obrigada, boa noite. E em breve. Obrigado, Alessandra. Um beijo, boa noite. Obrigada, Inácio. Tchau. Tchau.